Na nossa página tinha mais 6 mil pessoas já desde a hora que estava prevista, imagino que agora talvez tenha um pouco mais. E aí eu queria um pouco falar, eu vou fazer uma apresentação aqui inicial, depois vou passar a palavra para a equipe que teve, vocês vão ver, na verdade o concurso está sendo uma construção coletiva importante, mas a gente tem um grupo técnico aqui do Ministério, que está aqui na mesa, né? Oh, bem-vindo, eu não tinha visto uma cena também. Mas a diretora, a Cida, que coordena esse grupo, né, junto com o Alexandre, o Fred e a Ivelise, que está aqui, mas está de férias hoje, então ela está aqui mais como público também, que foi um trabalho que contou com mais de 20 órgãos, né? Eu também queria agradecer aqui a presença do secretário Ricardo Capelli e do Chico Marceno, secretários executivos, porque eles são órgãos que têm vagas no concurso, mas também tem, no caso do Ministério da Justiça, um trabalho gigantesco, como vocês vão ver, na segurança do concurso, que a gente se inspirou bastante na experiência do Enem. Então, aqui já tem, para quem já quiser ir buscando, né, algumas informações, como a gente falou desde o início, sempre quem estiver assistindo, né, que for fazer o concurso, sempre se orientem pela página do concurso, nunca aceitem informações que vocês vão receber por WhatsApp, que vocês não confirmem na página do concurso, né? As inscrições ainda não começaram, só começam dia 19 de janeiro, então não paguem nada para ninguém antes do dia 19 de janeiro, por favor, e lá todas as informações vão estar no concurso. O edital ainda não está lá na imprensa nacional, mas ainda não está publicado, né? A gente deve ser publicado ainda agora no início da tarde, provavelmente, a meados da tarde, né? Então, em breve vocês vão ter já os editais. E aqui, então, a gente já vai trazer algumas informações importantes e novas. Pode passar, por favor? Agora, uma coisa importantíssima, pode deixar naquele mesmo. O concurso, a gente queria reforçar isso, ele é um processo importantíssimo de reconstrução do Estado brasileiro e de transformação do Estado brasileiro. A decisão sobre esse concurso a gente já informou anteriormente, né, explicou um pouco por que a gente resolveu fazer esse concurso unificado, mas eu queria reforçar que realmente foi um processo desde a decisão, né, e aqui estou com o secretário José Celso, da diretora Cida, né, que junto com as equipes, e também o secretário Silaí, que teve um papel muito importante nessa ideia, e depois os ministérios todos que abraçaram essa ideia, a gente foi demonstrando internamente a importância de fazer um concurso unificado, né, no sentido que ele vai aumentar a capilaridade, vai conseguir chegar em locais de provas que nunca tiveram provas de um concurso público federal. Então, a gente acha que isso realmente é um processo da gente ir mudando a cara do Estado brasileiro, reforçando todas as nossas iniciativas de democratização do Estado, de maior diversidade, de garantir um Estado que realmente seja um pouco a cara da população brasileira. Então, eu queria só contextualizar o concurso dentro de outras ações do Ministério. E, assim, desde o início, quando a gente botou lá Ministério da Gestão e da Inovação, as pessoas perguntavam, mas o que é inovação? Teve gente que inicialmente achava que a gente ia puxar da pasta de inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente falou, não, é o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E esse concurso talvez seja, né, do que a gente fez nesse primeiro ano, uma das maiores inovações, realmente, no sentido de pensar uma lógica de acesso ao Estado brasileiro, né, que isso faz parte dessa ideia nossa de transformação do Estado. E desde a decisão até a publicação do edital, foi muitas pessoas pensando juntas para fazer o edital da maneira como foi. Inclusive, estou vendo aqui o pessoal que já participou das outras coletivas, atendendo, pensando coisas que foram perguntadas, dando resposta. Vocês vão ver, obviamente, hoje, provavelmente, nessa coletiva, a gente não vai sanar todas as dúvidas de vocês, né? Uma vez vocês vão ter o acesso aos editais, a partir de amanhã a gente vai começar uma série de lives e de vídeos também que estão disponíveis na internet, para que as pessoas entendam os detalhes do edital. Cada edital tem mais de 80 páginas, são gigantescos, vou já falar, a quantidade de editais que serão publicados não é um edital só. Então, não achem que hoje vocês vão conseguir resolver todas as dúvidas sobre esse concurso. Mas acho que hoje muitas das principais questões serão discutidas aqui, e amanhã já teremos uma live com a equipe toda do GTO, né, que a gente chama, que é o Grupo Técnico Operacional Executivo, que é o pessoal aqui do Ministério, eventualmente com a participação de pessoas de outros ministérios também, para começar a tirar as dúvidas mais técnicas, mais operacionais de interpretação do edital. Né? Pode passar, por favor. A gente sempre fala assim, a PEC da transição, né, que a gente, na verdade, a Emenda Constitucional 126, ela foi uma peça importantíssima para tudo que a gente está fazendo aqui hoje.
né? A gente sabe que isso permitia aumentar o salário mínimo, reforçar o Bolsa Família, mas recompor parte do salário dos servidores e autorizar concursos. A gente não teria conseguido autorizar concursos se eu não tivesse tido essa recomposição do orçamento com a emenda constitucional que foi aprovada, como todo mundo sabe, lá em dezembro, que viabilizou recursos para que o Ministério da Gestão pudesse, em parceria com os órgãos, definir quais seriam as áreas prioritárias para que a gente pudesse recomeçar um processo de recomposição da força de trabalho federal. Eu gosto de insistir nisso. A gente teve, basicamente, acho que recentemente até, acho que foi publicado que no primeiro ano a gente autorizou 47% de vagas a mais que todo o período da gestão anterior, né? Isso em um ano só. A gente não vai ficar só nesse concurso, a gente vai ter autorizações nesse ano e nos próximos, né? Então, a gente está realmente fazendo um processo de recomposição da força de trabalho. E a gente sabe que muitas áreas, desde o início, a gente me pergunta qual era a área pior, eu não consigo definir, porque a gente tem uma precariedade muito grande em todas as áreas, de falta de pessoas para poder realmente fazer as políticas públicas. Pode passar o seguinte, por favor? A gente teve essa reestruturação da esplanada, a criação dos ministérios, e a gente viu que alguns ministérios não tinham gente, né? Seja porque pessoas que trabalhavam em determinadas áreas tinham saído daquelas áreas porque as pastas tinham perdido a sua forma de atuação. Então, é muito bom lembrar que, por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos tinha perdido muita gente, porque as pessoas que tinham trabalhado com essa pasta nessa área discordavam das políticas anteriores, na área das mulheres, na área de igualdade racial. São ministérios, não preciso nem dizer dos povos indígenas, que obviamente tem a FUNAI, mas a FUNAI também estava muito estruturada. Então, a gente tinha uma série de ministérios que foram criados, mas sem gente suficiente para poder dar conta das políticas que estão sendo implementadas naqueles ministérios. Não só nesses ministérios novos, mas nos ministérios também que existiam antes, também tinham carência de pessoal. Vídeo aqui, Ministério do Trabalho, que tinha carência, o próprio Ministério da Justiça, que foi talvez nas áreas das polícias, tiveram alguns concursos, mas o próprio Ministério também tinha carência de gente. Então, a gente está num processo realmente de reconstrução do Estado brasileiro. Pode passar, por favor? E é isso, a gente conseguiu autorizar, tirando a área das universidades e institutos federais, né, a gente autorizou 9.000 vagas para justamente reforçar essas áreas muito fortes nas áreas finalísticas e em carreiras transversais que podem atender a mais de um órgão. Pode passar, por favor. E é uma coisa que eu queria reforçar, que faz parte desse processo e também é uma área de muita carência de pessoal, é a área de suporte aos ministérios. Né? Foi algo que foi um decreto publicado ali em dezembro, que provavelmente a imprensa mesmo brasileira quase não deu atenção, o secretário Silaí está aqui. Essa foi uma secretaria houve uma mudança de nome na secretaria no ano passado, virou a Secretaria de Serviços Compartilhados, e a gente está fazendo esse processo colaborativo, onde essa secretaria hoje é a área de suporte de 13 ministérios. Além dos 5 que ela já era no passado, aí incorporou mais um com a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, então até dezembro do ano passado. Essa secretaria, ela era a área de suporte de 6 ministérios, a partir de 1º de janeiro ela se tornou a área de suporte de 13 ministérios. E aqui eu queria reforçar isso, porque com as mesmas pessoas praticamente, né, Silaí, ele está atendendo a mais 7 ministérios, ou seja, a gente está racionalizando, utilizando melhor uma equipe que é extremamente especializada para fazer a área de compras, a área de gestão de pessoas, de tecnologia da informação. Então, a gente está conseguindo utilizar melhor os recursos públicos e reforçando uma área que é a área central para que as políticas funcionem. A gente sempre olha para a área finalística e esquece que sem a área de suporte nada funciona. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez, é um projeto que a gente chamou de Colabora Gov, e até o final de 26 ainda vai incorporar mais 7 ministérios, se eu não me engano, né? Então, até o final de 23, essa secretaria vai estar atendendo a 20 ministérios, basicamente a metade dos ministérios, um pouco mais da metade dos ministérios que existem hoje no governo do presidente Lula. Então, isso foi uma determinação lá do presidente, na época, na transição, e a gente, ao longo do ano passado, essa também, eu queria reforçar, porque essa também é uma grande inovação que foi feita no ano passado. Eu colocaria o Colabora Gov e o Concurso Público Nacional Unificado como as 2 grandes inovações que o Ministério trouxe no seu primeiro ano de existência. Pode passar, por favor. E, na verdade, a gente tem feito uma série de ações, né? Eu não vou, obviamente, me deter aqui, mas eu queria só reforçar que a gente tem feito um trabalho muito importante, às vezes pouco, porque sempre o nosso ministério é um ministério muito de suporte às demais áreas, né? Na área de gestão de pessoas, a gente tem o secretário aqui, né? A gente dividiu a área de gestão de pessoas em relações de trabalho e gestão de pessoas para que a gente pudesse
fazer uma modernização da gestão de pessoas da administração pública federal, e não à toa, várias iniciativas, como uma atualização da lei de cotas, a Cida, que a diretora teve um papel importantíssimo nisso, junto com o Ministério da Igualdade Racial, a discussão de reserva de vagas também, que foi uma discussão com o Ministério da Igualdade Racial, para a discussão da mesa, regulamentação da Convenção 51, que a gente tem feito junto com o Ministério do Trabalho, né, o GTI de combate ao assédio, enfim, a gente está fazendo uma série de políticas que fazem parte desse nosso pacote de transformação do Estado, e o Fred aqui, que faz parte do GTO, ele também faz parte da nossa Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado. Então, a Secretaria de Transformação do Estado, ela atua em parceria com os outros. Não à toa o Fred, que está aqui, ele é da Secretaria de Transformação do Estado, mas compôs esse grupo aí importantíssimo em pensar o concurso nacional unificado, o concurso público nacional unificado, que é o foco aqui da nossa discussão. Então, é só para explicar que ele é parte desse processo, como eu falei no início, de transformação do Estado brasileiro. Pode passar, por favor. E qual a lógica principal do concurso? É que a gente consiga ter um serviço público, né, os servidores públicos brasileiros com a cara do Brasil. Todo mundo que mora em Brasília sabe que no serviço público a gente já tem uma diversidade regional, né? Mas a gente acha que isso ele pode ser ampliado. E, infelizmente, a gente estava vendo que por falta de recursos, falta de capacidade, os concursos que estavam sendo autorizados, muitas vezes estavam ocorrendo só em Brasília, que obviamente limita a capacidade da população brasileira de prestar o concurso. Né? Ela limita pelo custo do concurso em si, ela limita porque cada concurso é para uma única vaga, então a pessoa, se ela quer concorrer para um único órgão ou cargo, às vezes tem poucas opções no concurso, ela tem que se inscrever em vários concursos e ela, às vezes, tem que se deslocar para Brasília, o que, obviamente, é uma parte da população brasileira que ainda não faz parte do setor público brasileiro, teria muita dificuldade de vir até Brasília para fazer um concurso, ou, na melhor das hipóteses, ocorria nas capitais, o que também, para alguns estados, dificulta muito o acesso da população. Então, desde o início, a gente queria fazer o concurso o mais amplo possível, e isso também era uma demanda dos ministérios, mas cada ministério isoladamente não teria condições financeiras de fazer esse concurso isoladamente. Então, a gente, desde o início, teve essa ideia de juntar, então, no mesmo concurso, o maior número de vagas possíveis. Esse, como vocês sabem, foi um processo de adesão dos ministérios. A gente teve aqui uma coletiva no dia final da adesão dos ministérios. Infelizmente, a gente teve mais de 70% das vagas autorizadas aderindo ao concurso. E eu acho, assim, como eu falei para vocês naquela vez, toda inovação ela gera dúvidas, né? Claro, tinha áreas que já estavam com o edital pronto, etc. Tinha mais capacidade de fazer, mas eu acho que depois que as pessoas conhecerem o detalhe de como é que a gente estruturou esse concurso, eu tenho certeza que nas próximas, a nossa ideia é que isso se torne algo permanente, né? Provavelmente não anualmente, mas a gente tenta, talvez bianualmente, ter concursos amplos como esses, para que a gente possa se tornar uma rotina que seja quase natural a adesão de quem tiver vagas autorizadas ao concurso unificado. Porque vocês vão ver que a gente vai conseguir garantir as especificidades das áreas, tem uma série de coisas aqui que foram muito bem pensadas para que a gente se torne realmente um grande modelo, como foi o Enem, né, que é a nossa grande inspiração. Pode passar, por favor? Já falei bastante isso, né, mas só para reforçar, eu queria reforçar bastante isso aqui, destacando o Zé Celso e a Cida, né, como a diretora de provimentos, nessa ideia da gente ter uma visão estratégica sobre a força de trabalho da administração pública federal, então essa lógica de quem que eu quero que venha para o governo federal, quais são as áreas necessárias, dimensionar a força de trabalho corretamente. Né? Tem toda a discussão de ampliação e democratização do acesso, né? A gente sabe que uma coisa muito boa é que, como vocês sabem, já falou isso, e hoje vão ser apresentados os blocos, né? Num bloco vai ter mais de um cargo, então a pessoa vai poder concorrer a mais de um cargo naquele mesmo bloco, que permite com uma única taxa de inscrição para aquelas pessoas que não são isentas, ela vai praticamente estar fazendo mais, algumas vezes 5, 6, até mais concursos públicos de uma vez só, com uma prova só, num único dia, com uma única taxa de inscrição, que vai, obviamente, viabilizar que ela tenha maior capacidade de entrar para o serviço público brasileiro. A gente, sem dúvida nenhuma, para as pessoas, o fato de você fazer por blocos, a pessoa vai ter que escolher o bloco que ela quer. Então, a gente acha isso muito bom, porque a pessoa vai ter que pensar, bom, qual área que realmente eu quero trabalhar, e vai escolher o bloco para onde ela vai. E o que está cortado ali embaixo é que uma coisa importante do concurso foi também o lado um pouco negativo da perda de capacidade do governo federal de fazer concursos.
muitos órgãos não tinham capacidade de fazer. Não era só falta de orçamento, era falta de gente especializada. Então, todos nos procuraram para apoio e a nossa lógica e aí, a partir disso, junto com essa nossa visão de necessidade de democratizar o acesso, é que veio a ideia de fazer esse concurso nacional unificado, né? Pode passar, por favor. Eu queria reforçar isso. A gente fala muito aqui do Ministério das capacidades do Estado. E esse é um exemplo típico de um acúmulo de capacidade do Estado em fazer políticas públicas. O Enem, sem dúvida nenhuma, ele já é um acúmulo de uma série de coisas. O Alexandre Retamal, que está aqui, foi uma pessoa que a gente importou para o Ministério, pela toda a sua expertise no INEP, na elaboração do Enem, né? Ele trouxe obviamente, o INEP tem dado um apoio fundamental, mas a gente trouxe uma pessoa, porque isso é conhecimento daquela pessoa específica, pelos anos que ela tem de trabalho no serviço público, ela traz a sua capacidade de reflexão e de acúmulo de bagagem para pensar novas coisas. Eu acho que isso tem sido o nosso foco de inovação. A gente acha que o grande vetor de inovação dentro do serviço público são os próprios servidores públicos a partir das suas experiências, né? Então, acho que esse é um exemplo bem claro de algo que já provou seu sucesso, né? Com todas as suas dificuldades iniciais, ele conseguiu montar uma estrutura que hoje em dia é inquestionável, o Enem, e a gente está aproveitando toda essa estrutura, toda essa expertise para utilizar uma lógica parecida para os concursos. Tanto que a gente gosta muito desse chamado Enem dos concursos, a gente não tem nenhum problema com isso, acha que é um apelido bastante carinhoso e correto para o nosso concurso. A gente chama de CPNU, que é a sigla, né? Concurso Público Nacional Unificado, mas a gente gosta também do nome Enem dos concursos, virou o nome fantasia, né? O nome que como todo mundo se refere, a gente fica muito feliz com essa lógica. Pode passar, por favor? Então, como vocês sabem, esse não é um dado novo, né? Mas são 73% das vagas autorizadas ano passado aderir, né? Fazem parte, então, do Concurso Público Nacional Unificado. Pode passar, por favor, mais uma. E uma novidade é que não são mais 217 cidades, são 220 cidades. Aumentamos mais 3, e 3 que foram muito questionadas, realmente, depois que a gente divulgou a última lista. E, corretamente, até por uma questão logística, né? Primeiro, eu queria desculpar, Álvaro, eu não te apresentei. A gente está aqui com o superintendente da Fundação Assis Gran Rio, né? E eles têm sido, desde que a Assis Gran Rio foi selecionada, têm trabalhado muito junto com a equipe do Ministério. Acho que, inclusive, aí juntando o pessoal da logística, com vocês, etc., a gente viu que 3 cidades precisavam ser incorporadas, porque são cidades que, na verdade, elas aglutinam muita gente também, que é Santos, em São Paulo. Na minha rede social, muita gente falou, mas como é que Santos não está? A gente vai ter que ir até São Paulo. E, realmente, tem uma discussão até do tráfego, né, para poder melhorar, ou não ter risco de ter problemas de tráfego no dia da prova. Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Joinville, Blumenau. Alguém falou de Joinville, é Blumenau, então me falaram errado, é Blumenau. Então, Blumenau foi a terceira cidade que aí, em vez de 217, viraram 220 municípios. E, né, com esses 220 municípios, 94,6% da população brasileira está até 100 quilômetros de um local de prova, né? Então, isso foi um trabalho muito importante com o IPEA e IBGE para definir essas cidades. Vão ser, então, mais de 5.100 locais de aplicação, mais de 77 mil salas, né? Vão ser mais de 1.400 rotas de distribuição das provas, 5.000 pessoas nas coordenações de aplicação, uma média de 46 candidatos por sala. Então, a gente acha que vão trabalhar no concurso, né? Claro, não só no dia, mas em todo esse processo de distribuição, mais de 350 mil pessoas só para a realização do concurso no Público Nacional Unificado. Pode passar, por favor? Então, eu queria só reforçar que foi realmente uma grande Constituição Coletiva, né? Eu vou falar 3 etapas aqui da Constituição Coletiva. Tem a Comissão de Governança, que envolve, né, os ministérios aqui da gestão, a AGU e a SECOM, e 2 órgãos públicos muito importantes, um ligado ao MEC e o outro ligado ao Ministério do Planejamento, que é o INEP e o IPEA. O INEP, obviamente, por toda a sua expertise com o Enem, o IPEA por todo esse apoio também de definir locais de prova, de pensar temáticas, etc. Dentro do Ministério da Gestão, né, o IPEA tem a ENAP também, que a IPEA e a ENAP participam da avaliação e monitoramento. A CGU tem tido um papel importantíssimo aí na transparência, integridade, né, e combate à corrupção. O grupo técnico, que queria mais uma vez ressaltar os membros aqui do grupo técnico, né, que são
a Cida, como coordenando o grupo técnico, a diretora, o Alexandre, com toda essa experiência aí do INEP, o Frederico, o Luiz, da Secretaria Executiva, e a Ivelise, que é também da Secretaria de Gestão de Pessoas, mas que, como eu expliquei, está de férias hoje. A AGU tem sido a parceira importantíssima, né? Estamos aqui, o nosso consultor jurídico, mas o Ministério da Advocacia Geral da União tem tido um trabalho importantíssimo de proteção jurídica, né? Inclusive de avaliação de todos os editais, etc. O Tribunal de Contas da União tem trabalhado em parceria com a gente também na avaliação de todas as etapas do concurso, né, incluindo a avaliação do edital. E, mais uma vez, aqui agradecer ao Álvaro, da Fundação Assis Graham Hill, que foi a empresa selecionada, né, no nosso processo seletivo anterior e que também tem tido um papel importantíssimo aí. Pode passar. O edital foi elaborado em parceria com todos os órgãos que têm vagas nesse concurso, né? Então, está aqui a lista de ministérios, todos eles tiveram uma participação importantíssima, seja no comitê consultivo quanto no comitê deliberativo, né? Tem órgãos e ministérios aqui, né? Então, foi um trabalho realmente onde todo mundo participou, né? E aqui o GTO aqui teve um trabalho de recolher todas as informações, levar várias reuniões para que se chegasse na elaboração do edital. Pode passar, por favor. E aqui, Capelli, queria agradecer mais uma vez a parceria com o Ministério da Justiça, porque desde o início a gente tinha uma preocupação enorme com a segurança do concurso, principalmente na hora que tiveram as provas sendo elaboradas, a distribuição das provas. E aí vai contar com uma parceria importantíssima com o Ministério da Justiça, né, com a Senasp, mas também com as Polícias Federal e Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, né, que junto com a Polícia Federal vai ter toda a área de inteligência e de combate a qualquer tipo de fraude no concurso, e as secretarias estaduais de segurança, também coordenadas aqui pela Senasp e pelo Ministério da Justiça, com as Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, em áreas que têm risco de chuva, risco de alguma intempérie, né, algum problema grave climático. Então, todo mundo está trabalhando junto, e aí são, né, desde o plano de segurança, a área de inteligência, de controle e combate a qualquer tipo de fraude. Tem toda a área de comando e controle, né? O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional vai estar também monitorando, que felizmente, como eu falei para vocês, é fruto de um acúmulo que o Enem tem sobre como fazer provas nesse grau de dimensão, né? A gente imagina que a quantidade de candidatos será equivalente à do Enem, ou talvez um pouco maior que a do Enem. Então, né, com a Graham, a gente tem feito esse dimensionamento do potencial de candidatos. Pode passar, por favor. Aqui está o cronograma já conhecido, mas só para reforçar, hoje a publicação do edital. As inscrições abrem dia 19 de janeiro, vão até 9 de fevereiro. Tem um tempo aí para as pessoas lerem o edital, refletirem sobre a sua vocação para escolher a área onde vão aplicar. A divulgação dos dados finais das inscrições é 29 de fevereiro. Os cartões de confirmação com o local de prova, não é isso, gente? No dia 29 de abril, e a prova no dia 5 de maio, que é um domingo. E a partir de 3 de junho a gente já tem a divulgação dos resultados das provas objetivas e das provas discursivas e redação, e no dia 30 de julho a divulgação final dos resultados, e a partir de 5 de agosto, convocação já para posse ou curso de formação, dependendo de cada carreira. Pode passar, por favor. As inscrições são pelo GovBR, então a pessoa tem que ter uma conta no GovBR, mas pode ser de qualquer nível. Pode ser bronze, prata ou ouro. Não precisa ser os níveis mais altos. Para os concursos de nível médio, o valor da inscrição é de R$60. Para os concursos de nível superior, e lembra, por bloco, né? No bloco você paga o bloco inteiro. Então, é R$90 a inscrição para quem está concorrendo a vagas de nível superior. Terá isenção da taxa de inscrição, né, além dos inscritos no cadastro único de doador de medula óssea, também quem é ou foi bolsista do ProUni, quem é ou foi bolsista financiado pelo FIES, terá isenção no concurso. A gente vai, obviamente, as pessoas vão declarar isso, e a gente vai fazer um cruzamento de dados já com todas essas bases de dados para poder checar a informação e poder garantir a isenção. Mas a gente sabe que mesmo tem gente que não é do cadastro único, mas está muito pouquinho acima. Então, a gente conseguiu valores de inscrição que a gente considera que foram valores bem razoáveis, abaixo do que tem sido a média das inscrições, para poder garantir, de novo, uma maior cobertura, uma maior capacidade de participação de quem tiver vontade de ser servidor público nessas áreas que a gente está
disponibilizando. Pode passar. Como eu falei, pode ser de qualquer nível. A gente terá um canal de atendimento online exclusivo para auxiliar as pessoas na inscrição do concurso. Ele não é um contato, é online, mas não é com a máquina, é com pessoas, então vai ter respostas para quem tiver dúvida. E uma coisa que a gente já está desenvolvendo, né, já tinha conversado com alguns órgãos, a gente está fechando agora uns acordos de cooperação com o Banco do Brasil, com os Correios, e devemos fechar com a FUNAI também, para ter locais físicos para quem tiver dificuldade na inscrição online. Então, quem tiver dificuldade de acesso, de conectividade, ou tiver dificuldade com o programa, não tiver conta GovBR e precisar de um local presencial, naquelas 220 cidades, a gente vai ter agências dos Correios e agências do Banco do Brasil que vão disponibilizar uma pessoa nesse período da inscrição para auxiliar quem precisar desse auxílio físico. Né? E na FUNAI, no caso, por quê? Como vocês vão ver, pode passar mais uma, a gente vai ter as cotas já previstas em lei, né? Então são as cotas 5% para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras, essas duas são para todos os concursos, mas para os concursos da FUNAI a gente vai ter 30% de cotas para indígenas, que foi enviado, foi também uma lei que aprovou a cota de 30% para indígenas para o caso dos cargos da FUNAI. Como a gente sabe que, no caso, por isso que a gente também está contactando a FUNAI, obviamente, para que as agências da FUNAI sejam espaços de inscrição para as pessoas indígenas que estejam em áreas que não têm mais difícil acesso de conexão, etc. Então, a gente terá também esse apoio da FUNAI, além do Banco do Brasil e dos Correios. Né? Falamos hoje com os presidentes do Banco do Brasil, o presidente dos Correios, os dois confirmaram que eles vão poder apoiar a gente nesse processo, que é algo que a gente quer estender para todos os serviços do GovBR. Mas no caso da inscrição do concurso, como era uma coisa com tempo muito curto, a gente ficou com medo de alguém não conseguir se inscrever por conta de dificuldade na parte online. Pode passar, por favor. E aqui estão as 8 blocos. Né? E aqui, com isso, eu encerro a minha parte da apresentação. Eu vou passar a palavra para a Cida. Então, a gente tem uma área de infraestrutura, exatas e engenharias, que vão ter 727 vagas, uma área de tecnologia, dados e informações, com 597 vagas, uma área de ambiental, agrária e biológicas, com 530 vagas, uma área de trabalho e saúde do servidor, com 971 vagas, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, com 1.016 vagas, setores econômicos e regulação, com 359 vagas, e gestão governamental e administração pública, com 1.748 vagas, e o grupo de nível intermediário, que conta com 3 órgãos, principalmente, que é a FUNAI, o IBGE e o MAPA, com 692 vagas. Esses vão estar aglutinados num único bloco, totalizando aí 6.640 vagas.